Eu sou Priscila Almeida, trabalho aqui em Brasília, sou nutricionista e hoje eu quero falar sobre o câncer de mama. Sou doutoranda hoje, faço doutorado na UNB e também sou preceptora de estágio numa instituição de ensino superior. Bom, então no meu dia a dia, eu supervisiono o estágio das alunas da instituição de ensino superior. A gente vai nas escolas públicas do Distrito Federal. De tarde eu estou muito mais envolvida com o doutorado da Universidade de Brasília. Então estamos fazendo uma pesquisa sobre a neofobia alimentar de crianças brasileiras. E aí também faço parte do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal, né? Então a gente faz visitação nas escolas para acompanhar como está a alimentação das crianças. Estou envolvida aí nas questões da NDF, muito mais de cunho de pesquisas no meio científico, ajudando também os estudantes de nutrição e os nutricionistas para que eles se atualizem na nossa profissão. O câncer de mama é uma coisa assim que eu não achava que eu precisasse me preocupar por tão cedo, né? Porque desde muito nova sempre ouvi falar nas propagandas, né? Sobre a conscientização e o autoexame, né, das mamas. E sempre apareciam mulheres mais velhas, né? Então eu não achava que era algo que eu precisasse me preocupar por tão cedo, mas mesmo assim tinha consciência da necessidade de fazer um autoexame. E no exame complementar de rotina, a gente percebeu por meio do ultrassom que eu tinha um nódulo. Então ele ainda não era palpável, não tinha nenhuma alteração da minha mama. Quando a gente viu, a gente não achou que fosse, porque não tinha nenhum fator de risco predominante para mim, né? Então, quando fizemos a biópsia, que vimos que ele era maligno, aí a ficha começa a cair, né? Porque eu fiz a primeira biópsia, né? E a gente percebeu que naquele momento dessa primeira biópsia, ele era um carcinoma, que até o momento ele é classificado como pré-câncer de mama. Mas a gente não tinha certeza se isso poderia estar evoluindo ou se o exame não tinha sido suficiente para detectar a doença se estivesse progredindo ainda mais. Então, existe essa ansiedade de querer resolver tudo logo, né? Então, passar pela cirurgia, ter o resultado também da biópsia da cirurgia, decidir qual a técnica cirúrgica, escolher a melhor equipe médica, né? Porque a gente fica muito refém e muito vulnerável de todas essas circunstâncias. Então, quando de fato, depois da cirurgia, saiu o resultado da minha biópsia, que ele continuava ainda como um pré-câncer de mama, eu me senti muito abençoada, assim, né, de certa forma, porque eu sou muito nova, então a gente conseguiu, por meio desse tratamento, né, por meio desses exames complementares e da intervenção cirúrgica, a gente conseguiu descobrir isso numa fase muito precoce, né, e infelizmente nem todas as mulheres conseguem descobrir tão precocemente quanto foi o meu caso. Descobrir precocemente aumenta muito as chances de cura da doença. Então, eu ter descoberto, nessa minha idade, né, então eu tenho menos de 30 anos, ter descoberto tão cedo e ele numa fase muito inicial, eu me enxergo de certa forma assim como privilegiada, porque infelizmente não são todas as mulheres que conseguem detectar tão precocemente e que infelizmente quando detectado não necessariamente conseguem um tratamento muito rápido, né? Não conseguem uma rede de apoio que possa contribuir no tratamento. Porque também é muito importante, né, para que a gente possa seguir, né, a cirurgia, fazer todos os procedimentos médicos, todos os hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia, né? Cada caso tem uma necessidade específica. Então, eu queria reforçar também a importância de fazermos, né, o autoexame das mamas mensalmente, como é indicado, para que a gente conheça toda a anatomia da mama, né, todas as particularidades, porque a gente tá, né, cada mama é muito diferente, dependendo do ciclo aí também vão tendo algumas alterações. E além do autoexame das mamas, fazer os exames complementares, né, que os médicos eles solicitam. Então fazer ultrassom quando for necessário, a mamografia, a ressonância, conforme os médicos forem solicitando.
porque eles complementam e facilitam na hora do diagnóstico, né? Quanto antes esse diagnóstico vier, maiores são as chances de cura. O nutricionista, ele é fundamental, né, nesse processo de prevenção e tratamento e cura também do câncer, né? O nutricionista, ele é um agente promotor de saúde, independente da fase que o indivíduo esteja, né? Então, a gente também deve, enquanto nutricionista, olhar para o paciente com empatia. Então, entender o momento de vida em que ele está, para que a gente possa alcançar as metas nutricionais que de fato a gente tenha, né, estabelecido em consulta. Foi minha família, meus pais, mas assim, quando eu vi o resultado, até eu conseguir processar o resultado, né, ler o resultado e reconhecer que tinha assim esse carcinoma, ainda demorei uns 2 dias para conseguir falar para os meus pais, para que aí eles pudessem de fato virar a minha rede de apoio nesse momento e me ajudar. Então, depois de conversar com os meus pais, aí sim eu falei para o restante da minha família e para alguns amigos mais íntimos, porque existe muito essa pressão, às vezes, né, de outros conhecidos, de outros amigos, querendo resolver o problema, sendo que às vezes a gente ainda precisa discutir com o médico, ver qual é o próximo passo, porque cada caso é único, né? Então, às vezes, as pessoas querem respostas muito rápidas que a gente não tem. Desde o princípio, né? Porque a nutrição e uma alimentação adequada, ela já serve como fator protetor. Então, a gente ter conseguido descobrir assim ele também numa fase muito inicial e ele não ter progredido durante esse procedimento de descobri-lo, né, fazer intervenção cirúrgica, também pode ter tido a alimentação adequada como um grande aliado nessa questão. Mas a alimentação também contribui como um todo, né, tanto na memória afetiva, para que a gente possa se sentir com bem-estar, né? A alimentação afetiva, aquela comida que te traz sensações boas, memórias positivas, para que a gente possa enfrentar melhor o tratamento, mas também uma grande aliada durante todo o tratamento no sentido de promover o bem-estar, né? Então, por exemplo, na questão cirúrgica, na recuperação, para que a gente possa fazer uma cicatrização muito mais rápida, para que a gente possa, de fato, voltar às nossas atividades de vida diária e agora também fornecendo uma qualidade de vida, porque a gente sabe, por exemplo, que as mulheres que têm câncer e que fazem aí quimioterapia, hormonioterapia, têm uma fadiga muito grande, né? Então a alimentação consegue contribuir nessa qualidade de vida. As pessoas cobram muito da gente que a gente seja exatamente a mesma pessoa de antes do diagnóstico, né? E não funciona assim. A gente hoje pode, né, algumas mulheres costumam mudar, mas a gente tem outras prioridades no momento, a gente tem outro ritmo, a gente tem uma outra maturidade, uma outra vida, outros medos, outras vitórias, outras conquistas. Então, assim, a gente muda, a gente se transforma e a gente precisa do apoio de todos. Eu acho que voltar a ter a mesma qualidade de vida que eu tinha antes, né? Então, conseguir ter mais disposição, brincar mais com meu sobrinho, porque às vezes a nossa rotina é muito exaustante, né? É muito exaustiva, perdão. Então envolve muitos médicos, muitos exames, envolve o próprio cansaço da doença e da medicação. Meu principal sonho, nunca fui de sonhar assim tão alto, sabe? Eu gosto de ter a família reunida, de poder conviver com todo mundo tranquilamente, de poder ir para a igreja, de poder rever os meus amigos, abraçar. Então eu acho que hoje, pensando assim no momento da pandemia e também do tratamento, é poder voltar a abraçar todo mundo, comer com todo mundo junto, né, numa mesa cheia de amigos. Acho que envolve também aí os traumas de pandemia, né?